nós, fala conosco, pois é em nome de Jesus para que eu te ore e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé só para fazer uma oração. Que você possa apresentar ao Senhor essa vida união. Que você possa pedir ao Senhor para que essa igreja seja influência nesse bairro, seja influência nessa comunidade. Porque esse é o tema dessa pregação. Como nós podemos influenciar a vida das pessoas. Então que você possa dizer: Senhor, me capacita para influenciar, me capacita para pregar o teu evangelho, para que as pessoas vejam Cristo em mim, vejam Cristo nas minhas atitudes, Senhor. Porque nós falhamos, nós pecamos, nós não somos merecedores de nada, mas nós sabemos que o Senhor pode nos purificar de todo pecado, e o Senhor pode nos usar para influenciar, o Senhor pode nos usar para demonstrar o poder de Deus. Então que vocês possam pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa essa vida união, Senhor. Nos usa, Pai. Usa essa igreja como instrumento da Tua palavra. Nós queremos ser influenciadores, Pai. Não para mostrar as nossas ambições, não para mostrar as nossas ideias, Senhor, mas para mostrar Cristo crucificado, que é a nossa pregação, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, nos usar para mostrar a glória de Deus nesse bairro, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como instrumento da Tua palavra, Senhor. Porque o que nós queremos é vidas, Pai. Vidas que possam se render ao Senhor nessa igreja, Pai. Vidas que possam ser usadas como instrumento da Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Eu convido a igreja a abrir em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Ele traz a ideia de um ferro que afia outro ferro. E assim como esse ferro afia outro ferro, o homem afia o outro homem. Que é a ideia de influenciar, de transformar vidas através da palavra de Cristo. Nós podemos ser usados porque existe um poder da influência nas nossas mãos que foi dado pelo próprio Jesus, lá em Mateus 28, quando ele diz para nós irmos e pregarmos o Evangelho e ensinarmos a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. Então, Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E outro versículo que utiliza essa ideia de afiar é lá em Ezequiel 21, 9 ao 10, que diz: filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, uma espada está afiada e também polida, afiada para a matança, polida para brilhar, para que se ponha na mão do matador. Então esse versículo também traz essa ideia de afiar, assim como Provérbios 27 traz a ideia de um homem que afia outro homem, assim como um ferro afia outro ferro. E Ezequiel, ele diz que essa espada, ela está afiada e polida para um propósito, para o propósito da espada. A espada está bem preparada para o seu propósito. O propósito de uma espada é guerrear, e ela está preparada para a matança, para que se ponha na mão do matador. Então, essa espada, ela gera um impacto enorme em uma guerra. Como no caso de Ezequiel, a espada está afiada para a matança. E no texto de Provérbios, ele nos diz que nós, sendo homens, podemos afiar uns aos outros como ferro afia outro ferro. A nossa influência ela pode ser transformadora para a vida de uma pessoa. Então, nós podemos afiar uns aos outros, não para a matança, mas para a glória de Deus. O nosso objetivo é glorificar a Deus quando nós pregamos, quando nós influenciamos, quando nós dizemos palavras que podem transformar a vida de outras pessoas. Nós não estamos fazendo isso para a nossa própria glória, mas para que essas pessoas se rendam ao Senhor, para a glória de Deus. Não é para a matança, mas é para a glória de Deus. Então, você ao afiar outro é muito mais especial do que quando um ferro afia uma espada. Porque a espada está preparada para a matança, mas você afia outras pessoas para a glória de Deus, amém? Então, Deus ele te deu o poder da influência.
deu o Espírito Santo, Deus te deu sabedoria, Deus te deu discernimento para utilizar todas essas armas para a glória de Deus, para influenciar pessoas. Essa igreja, ela está capacitada não para influenciar pessoas com o objetivo de glorificar nós mesmos, mas glorificar o Senhor. Através das nossas palavras, através das nossas atitudes, nós podemos influenciar pessoas e essas pessoas podem se render a Cristo. E esse é o objetivo da igreja. Nós sabemos, né, é um entendimento geral que a igreja, ela foi capacitada para pregar o Evangelho. E não é uma ou outra pessoa, mas é a igreja. Então, no texto de Provérbios, ele diz que nós, sendo homens, podemos afiar uns aos outros. E uma pessoa bem afiada, ela gera bons frutos. Então, nós somos chamados para transformar pessoas, e tal qual a espada é afiada com ferro para a matança, nós afiamos uns aos outros para a glória de Deus. Amém. Então, nós podemos influenciar ao nosso redor, nós podemos impactar ao nosso redor, porque nós temos o poder da influência. Amém? Quantos querem impactar essa Vila União? Em nome de Jesus. Nós vamos cercados por diversas influências todo o tempo nós temos influência, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja na sua vizinhança, nós somos influenciados, querendo ou não querendo, né? E essas influências, elas moldam quem nós somos, como nós agimos. Nossa influência, ela tem o poder de beneficiar ou de prejudicar pessoas. Então nós temos um poder na mão, mas que pode gerar um impacto positivo ou negativo. Nós podemos influenciar pessoas para a glória de Deus, mas também podemos influenciar para o mal. E nós podemos prejudicar aqueles ao nosso redor, se nós tivermos uma influência negativa. Seja no papel de pais, de amigos, de colegas. E hoje eu quero falar sobre isso, como nós podemos influenciar positivamente, moldando vidas, segundo a palavra de Deus. Porque Deus te deu o poder, a influência. Os nossos principais influenciadores, quando nós somos crianças, quando nós somos seres totalmente maleáveis, totalmente como um barro, né? Quando Deus ele faz Adão, totalmente maleável. Essa fase a gente é totalmente maleável. O ensino dos nossos pais é fundamental para construir a mentalidade e os valores da criança. E à medida que nós crescemos, nós tomamos as nossas próprias decisões. Mas se essas decisões forem baseadas em influências negativas, elas podem trazer um malefício enorme para as nossas vidas, sabe? Por isso que existem tantas pessoas presas na idolatria, presas em mentiras, em doutrinas falsas, porque elas foram influenciadas, né? Como tantos pregam nessa igreja, que o ouvir a palavra de Deus, ela pode influenciar a igreja para viver a palavra de Deus. Mas quando essas crianças, elas passam a vida inteira ouvindo mentiras, elas vão acreditar que aquela mentira é verdade. Então, se essas influências elas forem fundamentadas em ensinos deturpados, ignorantes, distorcidos, ou se o processo de afiar nossa mente foi feito de maneira equivocada, isso pode trazer um malefício enorme para a vida. Por isso que existem tantas pessoas presas em mentiras, presas em vícios, porque foram influenciados ou pelos seus pais, ou pelos seus tios, ou pela sua família, pelos seus amigos, quando crescem. Por mais que os pais tenham talvez ensinado algo bom, mas quando cresceram, ouviram palavras do diabo. Então, esses ensinos, ao serem distorcidos e o processo de afiar a nossa mente não for eficaz, corremos o risco de agir de maneira equivocada, permitindo que influências negativas deturpem nossa forma de pensar e viver. Então, quando os pais eles deixam de fazer aquela ordenança de Provérbios 22, quando diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Quando os pais não fazem isso, eles vão se desviar desse caminho, amém? Isso é uma verdade. Mas nós que somos igrejas, nós exercemos influência. E quer nós estejamos cientes ou não, nós como cristãos temos uma missão clara: influenciar os outros de maneira que glorifique a Deus. Nós vamos explorar um pouco sobre essa influência, de como nós podemos usar essa ferramenta que Deus nos deu. Porque lá em Mateus 5, 13 ao 16, eu vou pedir para a igreja abrir, diz o seguinte:
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, Jesus, ele nos coloca como sal para fazermos a diferença no sabor da comida, para fazermos a diferença na vida das pessoas, e como a luz para iluminarmos, para pregarmos a verdade. E a verdade, ela é colocada como uma luz, né? A verdade não se pode esconder, como uma luz, ilumina tudo, mostra a verdade. Então, para entendermos melhor o impacto da nossa influência, nós vamos olhar exemplos bíblicos e algumas coisas que moldam a vida das pessoas, né, de maneira correta. Porque nós sabemos que existem más influências. Alguém sabe aqui quem foi a primeira má influência do homem? A serpente. Isso mesmo. Foi a serpente. E Eva, ela se deixou influenciar pela serpente porque ela era astuta, porque ela era sagaz, porque ela era o animal mais astuto e sagaz dentre todos os animais. E quando a Bíblia ela diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, em Gênesis 3:1, se refere à inteligência e à capacidade de manipulação da serpente. Ou seja, a serpente ela tinha uma influência muito impactante. Ela conseguia manipular Eva, conseguiu fazer com que tudo ocorresse da maneira como ela queria. E ela utilizava manipulação, utilizava a influência de maneira negativa, porque ela usava mentiras para deturpar a verdade de Deus. E a serpente ela conseguia influenciar de maneira inteligente e manipulativa, utilizando-se de mentiras. E até hoje ainda ocorre muito isso, né? Até os dias atuais, o inimigo ele continua manipulando e corrompendo a verdade, influenciando de maneira negativa a vida das pessoas com mentiras. E após a influência da serpente, a serpente influencia Eva e Eva influencia Adão. E tudo isso foi não para a glória de Deus, a influência como a igreja deve fazer tudo para a glória de Deus, influenciar para a glória de Deus, mas essa influência foi para o maligno, foi para a destruição do homem, foi para a corrupção do homem. Então, existem vários exemplos bíblicos de más influências, como Aminon, que foi influenciado pelo seu amigo Jonadab para cometer um pecado, lá em 2 Samuel. Ou Roboão, quando seus amigos aconselharam para ele ser mais duro do que o seu pai, e aí isso fez acontecer a divisão do reino. Então, as más influências trazem um impacto, seja bom ou mal, mas trazem um impacto. Isso é uma verdade. Então, lá em 1 Coríntios 15:33, diz para nós não nos deixarmos enganar, porque as más influências, elas corrompem os bons costumes. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. As influências negativas, elas têm o poder de desviar o nosso caminho. Então, nós devemos tomar cuidado com quem nós deixamos que nos influencie. Amém? Nós devemos ser cuidadosos com quem permitimos que nos influencie. E também com a maneira como nós influenciamos os outros. Porque palavras podem machucar muito, né? Palavras podem machucar, podem deturpar a verdade, como foi o caso da serpente. Então nós devemos ter cuidado com o que nós falamos e com a influência que nós exercemos sobre os outros. Porque pode ser para a glória de Deus, como uma espada bem afiada para a matança, um homem afiou o outro para a glória de Deus. Ou pode ser para a destruição, como foi a influência da serpente sobre Eva, sobre Adão. Então, é muito importante nós observarmos como nós estamos influenciando os nossos filhos, como nós estamos influenciando a nossa família. Amém? Outro ponto sobre o afiar é que nós devemos afiar uns aos outros segundo a palavra de Deus.
Porque a serpente ela se utilizou de mentiras, mas nós utilizamos o quê? A verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa verdade e é a verdade, vamos dizer, verdadeira, né? A verdade verdadeira. Porque existem coisas que dizem que são verdades, mas que não são. Mas a verdade verdadeira é a palavra de Deus. Então, primeiro, nós devemos ter cuidado com quem nós deixamos que nos influencie. E segundo, quando nós vamos afiar os outros, nós devemos afiar segundo a palavra de Deus, porque ela é a verdade e vida e alimento para cada um de nós. Como diz no Provérbios, né, que o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E assim como o ferro afia o ferro, nós somos chamados para afiar uns aos outros. E a nossa missão é influenciar para o bem, para a glória de Deus, conforme a palavra de Deus, tudo para Deus. E Jesus ele nos diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. E isso está diretamente ligado a influenciar. Nós devemos ensinar a doutrina dos apóstolos, como fazia a igreja primitiva, né? Ela estudava a doutrina dos apóstolos, ela meditava, ela estava lá junta e ela influenciava uns aos outros, ela afiava uns aos outros para crescimento espiritual. Então nós podemos influenciar aqui na igreja uns aos outros, nós podemos influenciar lá fora, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e a partir da nossa influência aquelas pessoas podem aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Então a nossa influência é muito importante. Nós devemos ensinar a doutrina dos apóstolos. Nós temos a oportunidade de moldar, então a palavra-chave é moldar. Moldar as pessoas ao nosso redor com base nos ensinamentos de Cristo, com base na verdade, não com a serpente, com mentiras, mas com a palavra de Cristo, que é a verdade, a única verdade. Porque Cristo é a verdade e vida, amém, irmãos? Embora existam influências negativas, como eu disse, com a serpente, ou como Jonadab, ou como aquele amigo de Roboão, nós, que fomos chamados das trevas para a luz, que somos luz, que somos sal, nós revelamos Cristo, nós ajudamos a transformar vidas. As palavras exemplo e guia na Bíblia também podem ser usadas como influência. A palavra exemplo e a palavra guia. Nós podemos ser exemplo e nós podemos ser guia. Nós podemos ser usados por Deus. Como lá em 1 Tessalonicenses, que aparece uma palavra grega que significa exemplo. Isso indica um tipo de influência. Nós podemos ser exemplo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Então esse versículo diz sobre os crentes de Tessalônica que se tornaram um exemplo, ou seja, eles influenciaram outros cristãos com as suas ações, com a sua fé. E nós podemos influenciar os outros cristãos, não só os de fora como os de dentro. Nós podemos influenciar como os crentes de Tessalônica. Então a palavra exemplo também é utilizada na Bíblia como uma influência, como ideia de influência. Lá em Hebreus 13:7 também aparece outra palavra grega, mas que significa guiar, também relacionada à liderança e à influência. O nosso pastor é uma influência, a tia Lídia é uma influência, o Roberto é uma influência. Todos nós podemos influenciar uns aos outros. O Pedrinho é uma influência. Então diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Como eu disse, falaram a palavra de Deus, que é a verdade. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a sua fé. Devemos imitar a fé. Quando nós vemos que pessoas são influências de Deus para as nossas vidas, nós devemos imitar. Assim como disse Paulo, né? Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. No final, tudo aponta para Cristo. Como eu disse, tudo para a glória de Deus lá no começo. Nosso fundamento e alvo é Cristo. A estatura de varão perfeito. Tudo para Cristo, para a glória de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Paulo era imitador de Cristo. Nós somos de Paulo como ele é de Cristo. Então, tudo aponta para Cristo. Os crentes de Tessalônica, eles eram influência porque eles imitavam Cristo. Assim como em Hebreus, os crentes imitavam a fé porque
tudo apontava para Cristo. Então, sim, nós devemos ter cuidado com as más influências e devemos sempre, nós como cristãos que fomos chamados para ensinar, pregar a verdade, pregar Cristo. Porque a nossa influência, ela glorifica a Deus. Com a espada está afiada para a matança, nós afiamos uns aos outros para a glória de Deus. E mesmo que existam influências negativas, nós somos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E recebemos a missão de influenciar positivamente a vida das pessoas. Você pode ser usado como o poder de Deus, amém? Cristo é o poder de Deus e Ele pode usar a sua vida. Amém. Então, assim como João Batista, naquele tempo, ele revelou Cristo ao mundo. Nós também recebemos a missão de fazer o mesmo, de revelar a Cristo. A Bíblia declara que nós somos luz do mundo e sal da terra e nos ordena ensinar uns aos outros. Você pode ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Diga, eu posso ser um exemplo, eu posso ser um instrumento na vida de alguém. Daqueles que estão perdidos, porque através de você, Cristo pode ser revelado. Em Mateus 5,16 diz assim: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até o próprio Jesus, quando ele realizava milagres, ele dizia, é para a glória do Pai. Nós fazemos tudo para a glória de Cristo. Quando nós influenciamos, as nossas ações, elas não apenas ajudam as pessoas, mas elas também trazem glória a Deus. Trazem glória a Deus. Nossa influência deve sempre apontar para Ele, para Deus. A nossa pregação é Cristo, né? Como diz em 2 Coríntios 4, dos 5 ao 7. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, a nossa pregação é para a excelência de Deus, não para a nossa excelência. O que nós temos não vem de nós mesmos, mas de Deus. E nós não pregamos nós mesmos, mas nós pregamos Cristo Jesus, que é o poder de Deus. E nós somos servos, como diz 2 Coríntios, nós somos servos por amor de Jesus. E se nós somos servos por amor de Jesus, nós temos a obrigação de influenciar as pessoas positivamente para a glória de Deus. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho para a glória de Deus. Nós temos a obrigação de pregar nossa união para a glória de Deus. Essa igreja tem esse compromisso porque Deus colocou ela aqui. Então que você possa ser um instrumento para a glória de Deus, usado para a glória de Deus. Que você é servo por amor de Jesus. Assim como Paulo, nós não pregamos a nossa própria visão ou ideias, mas Cristo Jesus como Senhor. Então essa é a influência que nós devemos ter e devemos repassar. Nossa pregação não deve estar centrada em nós mesmos, mas em Cristo crucificado. Ele é o nosso foco, o nosso alvo, e é Ele que devemos apresentar ao mundo. Nós, quando influenciamos alguém, nós não apresentamos nós mesmos, ou como o João é bom, ou como a irmã Wanda é boa, ou como o Pedrinho é bom, como o Zion é bom. O Zion é bom. Mas como Cristo é bom, e como Cristo mudou as nossas vidas. Então, quando nós influenciamos as pessoas, nós demonstramos o caráter de Cristo, não o nosso. Então, nós devemos pregar a verdade e combater o pecado. Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós pregamos a verdade, nós não pregamos mentira como uma serpente, amém? E 2 Timóteo também diz: prega a palavra, esteja preparado a todo tempo, a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje, com toda paciência e ensino. Nós influenciamos, nós repreendemos, nós ensinamos uns aos outros, nós afiamos uns aos outros. Como está escrito em 1 Timóteo. Nós estamos preparados a tempo e fora de tempo para corrigir, repreender, encorajar, com paciência e com ensino. Pregando Cristo, pregando a verdade, influenciando vidas para a glória de Deus.
Nós devemos ser fiéis à pregação da verdade, proclamando o Evangelho sem distorções. Assim como a verdade liberta, né? Como diz em João 8, a verdade vos libertará. Nossa pregação deve confrontar o pecado e apontar para o arrependimento e para a transformação em Cristo. A espada está afiada, foi transformada para um objetivo. Nós afiamos pessoas para também um objetivo, para que elas se entreguem a Cristo, para que elas sejam transformadas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você não é mais aquela espada que não estava afiada, que não prestava para uma batalha, não prestava para matança. Você é uma espada afiada para a glória de Deus, e agora você vai influenciar e vai impactar outras vidas, afiar outras vidas. Porque você já é um ferro afiado, você pode afiar outros ferros. Amém? Então, nós fomos chamados a pregar a palavra em todas as circunstâncias, corrigindo e encorajando com paciência e ensino para a glória de Deus, sempre prontos a defender a verdade do Evangelho. E, por último, nós podemos moldar vidas com amor e com compaixão. Porque lá em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos aqui para cumprir a lei de Cristo, levar as cargas uns dos outros. Nós influenciamos, mas também ajudamos. Porque como nós vamos estar preparados para influenciar se nós não temos compaixão dos outros? Como nós vamos querer afiar uns aos outros se nós não temos compaixão do estado daquela pessoa que não está afiada? Então, a compaixão é essencial para moldar as vidas. Porque aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam da nossa ajuda. E nós podemos levar as suas cargas, nós podemos influenciar, nós podemos ajudar. Nós podemos moldar essas vidas com amor e com compaixão. Porque o verdadeiro influenciador cristão, ele se preocupa com as necessidades dos outros. O verdadeiro influenciador cristão, ele não é como os influenciadores do Instagram que estão preocupados com o seu bolso, com o seu dinheiro. Aquelas pessoas, elas estão influenciando, mas elas recebem por influenciar. Mas nós influenciamos para a glória de Deus. O verdadeiro influenciador cristão, ele se preocupa com as necessidades dos outros. E ele está disposto a carregar as cargas deles, assim como Cristo fez por nós. Cristo carregou a sua carga. E assim como Cristo, você é imitador dele, você também vai influenciar pessoas e carregar suas cargas e ajudá-las para a glória de Cristo, não para a sua própria glória. Ensinar com amor e compaixão deve ser o nosso objetivo se nós queremos ser bons influenciadores. Você quer ser um bom influenciador? Tenha compaixão, tenha amor pelos outros e saiba que você pode impactar e transformar vidas através da palavra de Cristo. O poder da influência está nas suas mãos. Cristo, ele te entregou, ele disse que você ia receber poder, e o receber o poder não está só ligado a falar em línguas ou a profetizar, mas também influenciar. Porque Cristo, a principal coisa que ele te disse para você ir e ensinar, que é influenciar. Ensinar é influenciar. Você pode influenciar com o seu caráter, com a sua vida. Então, descer o poder sobre você, e não só para outros dons, mas também para ensinar. Porque Deus, ele te encorajou, Deus, ele te colocou e vai colocar palavras na sua boca quando você for influenciar. Então, a compaixão é essencial. Ensinar com amor, com compaixão. Então, nós precisamos amar, ensinar e ajudar uns aos outros com a palavra que nos ensina. Então, em suma, nós temos um mundo repleto de influências negativas, meus irmãos, mas nós somos chamados a ser diferentes, porque a nossa mensagem é diferente. Não é porque eu sou bonzinho por minha natureza, mas é porque a nossa mensagem mudou, a nossa natureza mudou, a nossa mensagem é Cristo. Nós temos uma influência diferente porque a nossa mensagem é diferente do mundo. A nossa mensagem é Cristo. E a nossa missão é moldar vidas conforme os seus ensinamentos, pregar a verdade, combater o pecado, amar uns aos outros. Esses são os pilares que nos ajudam a influenciar de maneira positiva. Então, que a nossa influência sempre traga glória a Deus. E que nós possamos ser instrumentos para revelar Cristo ao mundo. Amém? Agradeço a oportunidade.